Fala pessoal, começando mais um episódio do Birdcast Ouça e Voe, patrocínio especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa que se preocupa com o seu legado, que se preocupa com o seu momento de vida. Então invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. E começando aqui hoje com uma convidada extremamente especial, minha amiga, que trabalha também junto comigo aqui na Blue 3, assessora e sócia da Blue 3 Investimentos, Renata Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Vai ser um prazer estar com você aqui hoje, para a gente comentar aqui no episódio de hoje um pouquinho sobre a carreira da Renata no mercado financeiro, uma carreira bem sucedida, uma pessoa que eu admiro muito e que com certeza tem para extrair aí um conhecimento absurdo para quem quer iniciar no mercado financeiro e para a gente extrair alguns insights de como construir uma carreira sólida e como avançar e crescer no mundo corporativo. Renata, então vamos começar. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você por ter me convidado. Começando aí pelo início, então, né? Como que foi seu início acadêmico? Como que você chegou no mundo do mercado financeiro? Eu vejo que o nosso público aqui, em grande maioria, são pessoas que querem aprender sobre investimento, sobre empreendedorismo, querem construir uma carreira sólida também. E tudo tem um início, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um início, tudo tem um propósito. E eu queria começar fazendo essa pergunta, né? Por que mercado financeiro? Qual que foi como surgiu essa paixão? Veio de família? Despertou em você? Como que foi? Então, essa é uma pergunta boa, porque eu acho que quando a gente chega na fase dos 16, 17 anos, 18 e tá entrando na faculdade, tem muita gente que não tem claro qual é a profissão que quer fazer, né? Então, na verdade, tem várias alternativas e você fica na dúvida, não sabe. E aí eu imaginava fazer educação física, imaginava fazer direito, e são profissões completamente diferentes, né? Mundos totalmente opostos. Totalmente opostos, mas como meu pai era do mercado financeiro e eu tinha parentes também no mercado financeiro, meu pai me pressionou e falou: Renata, faz economia. Já que você está na dúvida, que na verdade eu acho que é um conselho interessante para quem está na dúvida de qual faculdade fazer, ouve o conselho do seu pai. Tenta olhar qual foi o caminho que ele trilhou para ver se você consegue, né? Se aquilo que você realmente pode seguir, você é a pessoa que mais pode te dar conselho, te ajudar. Então eu segui, entrei na faculdade de economia. Ainda mais nesse momento de dúvida, né? De que todo jovem tem essa dúvida, né? Nessa transição aí pro ensino médio pra faculdade. Pô, aonde que eu vou guiar? Qual vai ser o caminho, né? Então, escutar os pais é uma boa opção aí já pra... Você fala assim, eu sou de humanas. Pô, mas humanas tem tantas, né, faculdades. Aí você olha frentes. E fala, poxa... Então, assim, se você é uma pessoa que tá na dúvida, dá um voto de confiança pro seu pai, pra sua mãe. Porque ele te conhece, entendeu? E eu fiz isso, né? Com seus 17 anos. Meus 17 anos eu entrei na faculdade em economia. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na PUC. Orientado pelo meu pai. Não era uma profissão que eu, na verdade, tinha 100% claro que eu queria fazer, mas... Era seu brilho, assim, não, de início? Eu, na verdade, não sabia nem como funcionava, mas ele foi me explicando muito, né? Ele já trabalhava em banco, então eu tinha muito essa coisa de banco na cabeça. No dia a dia eu ouvia teu pai comentar sobre a rotina do mercado financeiro. Que era muito puxada, né? E aí eu entrei na faculdade, eu sempre fui uma pessoa inquieta, né, e na verdade batalhadora, e meu pai sempre falou uma coisa para mim que eu também acho importante compartilhar com todos, né? Você seja independente, você nunca dependa de ninguém. Então, assim, independente do dinheiro que o seu pai tem, que sua mãe tem, que seu marido tem, você seja independente, né? Então, eu com 17 anos eu já tinha isso na minha cabeça, eu já tinha que eu ia buscar, ou eu ia correr atrás, né? Logo no começo, eu tive a facilidade do meu pai pedir uma ajuda. Eu entrei como estagiária no Banco Safra. No Safra? Né? No Banco Safra, que foi onde ele trabalhou por muitos anos. Então, eu comecei lá como estagiária. Naquela época não existia um computador assim como hoje todo mundo tem, né? Então, foi um trabalho diferente, mas que fez toda a diferença para eu construir a minha trajetória. Por quê? Porque eu era uma estagiária office boy, né? Eu tinha que chegar em cada área e perguntar qual é a cota desse fundo. Aí eu anotava no papelzinho. Qual é a cota desse fundo? Anotava no papel? No papel. Eu ia anotando, eu tinha um caderninho, eu ia anotando. Quanto é o tal Ibovespa hoje? Tá tanto. Quanto que tá o dólar? Anotava. De área em área dentro do escritório? De manhã e no final do dia. E aí eu chegava na minha mesa, eu fazia uma planilha
Planilha No papel ainda no papel. também. Não era no computador, nada de Excel. Não. E aí eu fiz uma planilhinha bonitinha, Aham. imprimia e dava para todo mundo no banco. Então todo mundo sabia como abrir o mercado e todo mundo Como sabia fechou como o fechou o mercado. mercado. Renata Né? que fazia no escritório. Exatamente. Era um trabalho de office boy, porque eu tinha que tirar lá 300 cópias no Xerox, depois de passar, rodar um andar, outro andar, outro andar. Mas foi muito bom, por quê? Ah, era mais de um andar ainda. que Eram tinha vários que andares, porque o Safra era aquele prédio, prédio- lá da É Paulista. o prédio da Paulista, né? Clássico. E foi muito bacana, porque eu ia nas mesas de operações. Então, quem eu conhecia? Eu conhecia o diretor da mesa de renda variável, o head da tesouraria, o cara que cuidava de tal fundo, Só nesse o outro trabalho chefe da administração. Eu de conhecia o passar. banco. Então, eu fiz contatos muito interessantes. Entrei como estagiária e aí, logo na sequência, acabei indo para a mesa de operações, que era onde eu passeava todo dia para pegar essas Vou pegar as informações. Né? informações. Fiquei lá 2 anos, mas eu fiquei muito irrequieta, porque foi E isso meu você pai fazendo faculdade junto. fazendo a faculdade junto. Entendi. Isso já no segundo ano da Tipo, uma faculdade, correria, já né? Tipo, você trabalhava, estudava junto e fazia ali. Não era fácil, não. não Corrido. era fácil. Então, assim, no segundo ano eu já... Só que eu fazia ainda faculdade de manhã e trabalhava no período da tarde, né? Da tarde. Aí passou a ser integral, mudei para noite. Mas eu fiquei irrequieta porque meu pai tinha me colocado lá como estágio. Eu não tinha entrado por conta própria. Uhum. Então, eu me inscrevi em alguns programas de trainee, né? Sempre tendo seu senso de independência e querer fazer o seu. Sempre. E num programa de trainee que tinha lá 17 mil candidatos, eles escolheram 15. Foram várias fases, foram vários meses. E eu fui ser trainee do Banco Fibra, trabalhar direto com o Ricardo Steinbrück, Benjamin Steinbrück, que estava muito direto na empresa, né? Ele Já não- eram grandes nomes, né, no mercado. já tinha CSN na época. E foi um outro grande aprendizado. Eu passei vários meses em áreas diferentes, então passei em área Foi de rodando dentro da crédito, empresa. compliance, jurídico, e fui entendendo como funciona uma aprovação de crédito, como é que funciona para a gente ter um relacionamento com o cliente. Você acha que essa... isso que você está comentando, né, que você teve na sua trajetória, de passar por diversas áreas, é interessante para quem está começando, para ter um big view total, tipo, ter uma visão total do trabalho, da operação? Muito. Lá, até voltando um pouco, lá no Safra, a pessoa que coordenou meu estágio era um japonês muito... Ele já era um senhor muito rigoroso. Bem rígido. Bem rígido. Mas ele me ensinou todos os processos que eu faço, que eu sigo até hoje. Sério? Então, assim, é uma pessoa que eu gosto demais, né? Então, ele me ajudou muito em relação ao processo que eu tenho que fazer o passo a passo. E no Fibra, eu conheci como funciona um banco. O banco é um banco médio, de médio porte, né? Então eu consegui ter acesso a todas as áreas, área comercial, jurídico, crédito. Como é que a gente faz para fazer a aprovação de crédito, né? Como é que é o back-office? Como é que é o back-office da tesouraria? Como é que é o back-office da área comercial? Como funciona a área comercial? Como é que funciona a presidência? Então, assim, foram 2 anos de aprendizado. Foi extraindo muito conhecimento. Mas muito. E como que é um back-office? Perguntando, né? Às vezes o pessoal tem curiosidade. Como que é um back-office de um banco, assim? A gente que tá no mercado financeiro, a gente sabe das áreas que existem, mas pro pessoal que não tem essa visão interna de como que funciona essa parte das áreas, quais as áreas que tem, assim, que você viu, por exemplo, no Safra? Assim, eu acho que back-office é uma área de grande responsabilidade, né? Porque é onde você valida todas as operações que são feitas, né? Todos os contratos que saem do banco com o cliente. Então, é muito importante ter essa validação. Então, Sim. a responsabilidade do back-office é muito grande. Então, você tem, na verdade, na minha vista, tem 3 fases, né? Primeiro que é você abrir o relacionamento com o cliente, né? Você mostrar a instituição, você mostrar Institucional. não o produto, mas como você soluciona o problema dele, né? Todas as vezes que eu mostrei o produto, eu não teve um bom resultado. Não tive um bom resultado. Então, eu vou para a solução, né? Então, a gente tem essa solução e, na verdade, você pode ter um produto que ele pode ter te ajudar em soluções diferenciadas para cada um de uma forma. Então, eu acho que é isso. A segunda parte, na verdade, é você ter uma área de produtos, né, que você consiga ter uma estrutura interessante e a validação, que é o back-office, né, que é a entrega. Que é a terceira né, fase. que é a terceira fase, que seria a entrega Legal. bem feita, Então, né? institucional da operação,
produtos e o back-office na parte de aprovação. Porque você imagina, você faz uma operação e você não consegue enxergar a operação. Aí ou você faz a operação, enxerga a operação, mas ela tá errada. Então, assim, é um tripé, entendeu? Em algum momento assim, você vai ter um problema no processo, exato. se não tiver a parte do back-office, né? Aí eu trabalhava lá eu fiquei na mesa de operações, eu fui alocada no Fibra, né, para a mesa de operações, dentro desse... Cada um foi para uma área, né, dos 15 trainees. E aí um belo dia eu tô lá... 15 trainees? Eram 15 trainees. Para quem não sabe, tipo, o que é um trainee? O pessoal tá começando a entrar nesse mundo agora. O que é um trainee? Legal. O estágio, eu acho que até voltando um pouco, né? Você tem o estágio, você tem o estagiário e você tem o trainee. O estágio, assim, você faz um programa, entra numa área, você ajuda... você vai conhecendo, o objetivo é você conhecer, né? Eu acho que estagiário... Todos os meus estagiários, eu coloquei uma meta dele fazer 3 perguntas todos os dias, né? Porque o estagiário que não faz pergunta... Não aprende. Assim, ele não tá crescendo. Não, na verdade, ele não vai conseguir o próximo passo, que é ser efetivado, né? Então, eu acho que o estagiário é uma coisa muito importante, fazer perguntas todos os dias. O Ramiro estava até gravando com a gente ontem, e ele comentou, né, que a função do estágio o pagar é quase uma consequência só. O estágio deveria ser só para o aprendizado pelo conhecimento, né, que se extrai, né? Perfeito. E assim, e você convida o estagiário para trabalhar com você. Se ele não te perguntar, ele não tirar dúvidas, você não vai sentar com o estagiário e falar, olha, isso precisa, tem que partir dele, tem entendeu? Tem que ser um despertar. Então, quem vai ser aquela pessoa que vai ser diferenciada para o gestor? Aquele estagiário que fazer pergunta, tirar dúvida, é aquele que faz o a mais, é aquele que sempre pensa de uma forma diferente, que agrega. Que não faz só o que tá ali no... E eu acho muito interessante, pegar até um gancho nisso que você comentou, de fazer o a mais, né? De não deixar só na previsibilidade de, entra aqui, faz isso aqui, sempre entregar um extra, né? Pra conseguir se destacar, né? Exato, você sempre tem que pensar diferente. E trainee, eu acho que é o próximo estágio, né? Depois de efetivado. O trainee, você já entra na instituição efetivado, mas você passa por um prazo grande em treinamento. Ou seja, o banco realmente investe em você e acha que você é uma pessoa qualificada para assumir uma posição executiva no banco depois de um tempo. Então, o que ele faz? Ele te mostra o banco inteiro, ele te dá a oportunidade de você conhecer todas as áreas, porque ele acha que você tem oportunidade e potencial para crescer, entendeu? Então, ele investe em você. Aí saí do programa de trainee, fiquei lá na mesa de operações, que é onde eu fui alocada, né? E ali já senti aquela vibração de compra isso, compra aquilo, cliente, operação. E era no telefone? No telefone. Eram 2 telefones e eu o terceiro aqui anotando, assim. Compra, vai, que loucura. E aí eu recebi uma ligação, era o diretor executivo do Boston, ele estava montando uma mesa de operações. Isso ligou. Com você 2 anos na mesa de operações do Fibra. 2 anos lá no Fibra, recebi uma ligação. Eu até achei estranho, porque eu sempre tive vontade de trabalhar lá, né? Era um dos programas de trainee que eu queria fazer. Mas eu, infelizmente, não consegui chegar no horário. Me atrapalhei porque era no centro da cidade, era um prédio, era outro. Aqui em São Paulo mesmo. Então eu fiquei muito chateada, porque foram os 2 programas que eu prestei. O do Fibra e do Boston. Só que do Boston, como eu tive menos tempo, porque... menos tempo de prova, eu não consegui passar, eu não consegui concluir a prova. Então eu fiquei bem com isso guardado lá, né? Ficou um ressentimento ali. Aí ele me ligou, eu não sabia quem era, não conhecia, achei que era trote. Ele era novo no Boston, né? Era um diretor executivo e ele estava estruturando a mesa de operações para clientes. E aí ele me liga e fala, olha, eu sou o Sérgio Guedes, diretor executivo, vou estruturar uma mesa de operações, recebi referências super boas suas, quero conversar com você. Eu falei, isso aqui é trote, né? Isso aqui é trote. Você ficou assim, meu Deus, será que é verdade? Meu Deus, falei, não, isso não tá acontecendo. Eu falei, imagina. Aí eu falei, só se for amanhã, minha agenda tá muito ocupada, só se for amanhã, 8 horas da manhã, no café da manhã. Ele falou, tá bom, combinado, vou ligar, fechado. Fui no café da manhã com ele. Mas aí eu já fui tremendo, né? Porque eu falei, poxa... Marcou, é verdade, não é trote. Não é trote, eu era muito nova ainda. Eu falei, nossa. Sim. Cheguei lá, foi uma pessoa maravilhosa. A gente conversou demais. Eu lembro que a gente sentou o café da manhã, a mesa era lotada de coisa. Eu só comi meio mamão. Você lembra até hoje disso? Lembro até hoje, comi meio mamão.
E assim, conversamos muito, ele ficou encantado. Eu voltei pro banco. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 22 anos. 22 anos. Ele me chamou, então eu voltei pro banco, continuei trabalhando. Ele me ligou e falou, você pode vir aqui no final da tarde? Já separei 3 diretores executivos aqui da área comercial. No mesmo dia. Caramba! Para conversar com você. Eu fui, né? Então eu saí do banco 5 e pouco, 6 horas, fui lá, conversei com um, com outro. Aí ele me ligou e falou, daqui 2 dias você vai ser recebido pelo head do RH aqui do Boston. Eu fui conversar com ele e ele falou, olha, eu tenho a proposta, a proposta é tanto. Na verdade falou o dobro de tudo que eu ganhava. E eu não consegui esconder, meu sorriso estava aqui assim, porque eu falei, nossa, sabe? Eu falei, poxa, 100%, eu almejava 10% de aumento, 15% de aumento, sabe? Ele falou o dobro de tudo. Quando ele falou o dobro, eu fiquei meio congelada, assim. Aí eu falei, e agora? Aí abriu o sorriso. Né? Com 22 anos. 22. Uma proposta do Boston. Aí eu falei, não, eu aceito, tal. Ele falou, eu tinha... É uma coisa pra gente pensar. Ele falou assim, eu tinha proposta, eu tinha a ordem para não deixar você sair daqui pelo valor que fosse. Então eu tinha um livro aberto para negociar com você. Então, você veja, né? Isso é uma outra coisa muito importante. É um outro insight, isso aí é muito importante. Muito importante. A gente olha e fala assim, poxa, é o dobro, tá perfeito, é maravilhoso. Não, mas pode ser o triplo. Você tem janela de oportunidade para negociar. Né? Então, assim... Pense bem na estratégia, entendeu? E fazer a sua ancoragem certa, né? Você joga... Mas é difícil, né? Ter esse feeling, porque imagino, você tendo a oportunidade ainda que você tinha guardado isso, não ter passado na época, da instituição que você queria, chegando o dobro. É difícil ter o emocional para equilibrar, né? Essa tomada de decisão. Não, e você veja só, na minha cabeça, se ele me oferecesse 10% a mais, eu iria, porque eu sempre quis trabalhar lá. Era algo muito além do valor. E ele... Era muito além do valor, exatamente. E ele me ofereceu o dobro. E eu também não sabia que eu poderia valer mais. O triplo. Então você veja, né? Como são as coisas quando você senta numa mesa de negociação. Mas foi ótimo, comecei lá, fiquei muitos anos no Boston. Sempre na mesa de operações com clientes. Sempre na mesa de operações. Sempre na mesa de operações. E qual que era a função na mesa de operações? O que você fazia assim no dia a dia? Para quem não sabe... o que faz uma mesa de operações, eu acho que é legal você falar o que é a mesa de operações e o que você fazia na mesa de operações. Tá. Então, a mesa de operações, eu trabalhava na mesa de operações clientes, né? O que essa mesa fazia? As operações mais complexas, atreladas à taxa de juros, a câmbio, ou produtos que tivessem maior volatilidade, eles não eram feitos pelo gerente da conta, eles eram feitos por uma equipe que era feita de especialistas, que era essa mesa de operações, né? Então, vou dar um exemplo para você. Então, você tem uma empresa que ela tem que fazer uma importação, ela importou máquinas, né, ou produtos, e aí ela tem que fazer o fechamento do câmbio, ou ela tem que fazer a proteção, porque ela vai pagar isso daqui a 6 meses. Uhum. Como essa proteção é feita em cima do dólar, né, da base do dólar, o dólar futuro, que é uma coisa que tem muita volatilidade, não é possível o gerente da conta fazer. As operações grandes eram fechadas na mesa de operações. Só na mesa de operações. E eu fazia essas operações. Eu e outras pessoas, né? Eu tinha era um time. Era um time grande. Eu atendia mineração e siderurgia, papel e celulose, né? Você tinha setores Sim, específicos. Todas essas empresas grandes celulose, siderúrgica? Mineração, siderurgia, papel e celulose. Legal. Depois eu somei, fui para automotivo também. Foi pro automotivo. É muito difícil, sim, sabe? São muito ligados no mercado financeiro. Então, são grandes players. Estou falando dessas grandes empresas, né? Então, eram operações muito grandes. Então, a gente sentava do outro lado, tinha a mesa que é da tesouraria, né? Uhum. Então, eu negociava uma taxa com o cliente e, ao mesmo tempo, com a tesouraria. Né? Para ver se dava certo fazer o deal. E a tesouraria com o mercado. Então, ali era o coração. Né? Assim, onde a mágica acontecia da operação do banco mesmo. Ali é o coração do banco, que é onde é feita a gestão de todo o caixa do banco na tesouraria propriamente, né? Essa gestão é feita através também, incluindo as operações que são feitas com os clientes, né? Essas operações grandes, né? E também tinha uma outra mesa, que era a mesa de câmbio, onde também tinha saída e entrada de recursos grandes que podia impactar. Então ficava tudo ao redor da tesouraria, porque
que ele impactava diretamente. Então, sempre trabalhei nessa área. Legal. E você ficou 10 anos nessa área? Eu fiquei muitos anos nessa área. Caramba. Eu era sênior lá nessa área e fiquei muitos anos. Legal. E eu sempre recebia proposta, foi engraçado, do Banco Itaú. Do Itaú. Né, para trabalhar na mesa do Itaú. E eu falava, poxa, mas aqui no banco eu sou simplesmente primeira classe, que era o slogan do Boston, né? O slogan do Boston era simplesmente esse. primeira classe. Não vou pro Itaú. Tá. Bom, o Itaú comprou o Boston. O varejo. E eu fui pro Itaú. Uhum. E foi uma grande surpresa. Adorei o banco. Tive 1000 oportunidades. Cresci. Que é uma estrutura gigantesca. O maior banco da América Latina. Gigante. Tive contato com o meu chefe direto no primeiro momento. Foi o Luiz Marcelo, que hoje, inclusive, também é sócio. Do Itaú? Aqui da Blue. É nosso sócio na Blue. Sei. O Lupa, né? Ele me deu muitas oportunidades. Eu criei uma área de inteligência de mercado e inteligência de vendas, porque lá você tinha muitos clientes, né? Muitos clientes para alguns produtos da tesouraria. Então, o que faria sentido, né? Uhum. Então, eu desenvolvi essa área lá. Você que desenvolveu a área. Sim, eu criei a área. Eu fiz vários cursos, né? Inclusive o banco me mandou para Chicago, fiz você cursos ficou um tempo lá. fora do Brasil? Sim. Quanto tempo você ficou em Chicago? Eu fiquei em Chicago uma semana, fui para a Europa, fiz uma pesquisa na Europa para entender também como funcionava. Legal. Voltei e montei uma área que chamava Inteligência de Vendas e Inteligência de Mercado. Inteligência de vendas e Inteligência de Mercado. Inteligência de vendas era só para esses produtos que tinham dentro da tesouraria, dessa mesa clientes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Claro. Tem uma importadora de bicicleta. Ela importa bicicleta elétrica da Itália. É uma empresa pequena, de médio porte, mas a gente não contactou ela. Como é que eu consigo dizer para a pessoa da mesa de operações que atende esse nicho que aquele é um cliente potencial para ela conversar e oferecer essa proteção? Para conseguir identificar esse potencial cliente. Isso. Então eu cruzava várias bases, montei uma equipe de alta performance, as pessoas completamente fora da curva. Você que selecionou o pessoal para... Sim, todos. Que legal. Personalidades diferentes, skills diferentes, o que era muito difícil para você gerenciar, né? Porque cada um tem uma prioridade, cada um se sensibiliza com uma coisa diferente. E como que foi assim, nessa parte de liderança? Quais são os principais obstáculos que você encontra assim na sua experiência que você teve especificamente nessa área para liderar uma equipe assim? Primeiro que eu fui muito treinada para isso. Eu fiz vários cursos dentro do banco mesmo, né? De liderança, desenvolver? Sim, muito. No Boston já e também no Itaú. Então, não foi uma coisa assim que surgiu do nada. Então, tem uma série de técnicas. Mas eu tinha uma sensibilidade muito forte para entender o que motivava cada um. Porque o que eu queria era ter uma área de alta performance, né? Porque no final do dia, nós não éramos uma área que fechava a operação com o cliente. Nós éramos uma área que dava oportunidade para a mesa fechar a operação. Vocês faziam só essa ponte com a mesa. Então, assim, como é que eu mostrava valor para todas as mesas que eu tinha uma equipe diferenciada? E como é que a gente se mostrava? Então, eu falava para ele. Né? Para a empresa, né? Qual é o valor da minha área, né? Então, primeira coisa, a gente ali era uma incubadora. Funcionava como uma incubadora. Incubadora. A gente toda semana tinha reunião, tinha que trazer ideias novas, correlações novas, propostas novas. Então eu tinha uma pessoa que era muito técnica, que fazia os testes, eu tinha outro que era muito a cabeça mercado, eu tinha outra que era muito de marketing. Eu não necessariamente tinha todo mundo de economia, eu tinha formações diferentes. Skills diferentes, mas que faziam sentido para o todo. Eu tinha um outro que era, nossa, ele conseguia fazer a conexão com tudo. Então, um trazia a ideia, a gente discutia, o outro melhorava, o outro fazia a conexão, e aí eu tinha uma pessoa super técnica que implementava através de um sistema. Então, assim... mais parte tecnológica. Super tecnológica. O que eu fiz? Botei ela para fazer determinados cursos complexos. Não sei nem te dizer o nome do curso, mas era tão complexo. A outra, eu investi em entender como é que funcionava o mercado. Mandei ela para fora, para a França, para fazer uma pesquisa lá, que tinha os produtos. Então, assim, dava autonomia, né? Então, a pessoa ligada direto... Você nunca foi a líder, tipo,
líder-chefe, uma líder dura? Você sempre foi... Não, sempre deu oportunidade. Sempre deu oportunidade. Na verdade, o que eu penso é assim, você nunca cresce sozinho. Nunca, né? Nunca. Eu acho que você cresce, você tem que formar um time. Como é que você faz? Dando oportunidades. Ah, tem essa oportunidade. Poxa, eu sempre penso, quem eu posso convidar para ir comigo que iria aproveitar essa oportunidade e tirar melhor proveito, até eventualmente melhor do que eu, né? Então, eu acho que você compartilhar oportunidades, você lá na frente tem um mundo diferente. Você veja, o meu chefe no Itaú, hoje é o meu sócio aqui, né? Então, você vê como o mundo dá voltas, né? E outra coisa eu acho que é interessante também, você vai concordar. E também foi o que o Ramiro falou. Esse mundo do mercado financeiro, ele tem muitas oportunidades, mas querendo ou não, o ciclo de pessoas é muito próximo, né? Muito fechado, querendo ou não, é pequeno, né? Então, assim, às vezes você trabalha, igual você falou, trabalha com um chefe do Itaú que hoje é seu sócio aqui na Blue. Se ele não tivesse me dado a oportunidade, não tivesse trabalhado, não tivesse, sabe, desenvolvido, pensado fora da caixa. Porque você chegar lá e olhar o que está acontecendo no mercado e colocar, não, eu tentava encontrar o próximo passo. A pessoa que trabalhava comigo falou para mim, numa pesquisa que ele fez de mercado, ele encontrou a XP, que nem existia. Isso era 2008, mais ou menos. A XP nem... Era um... Não, ele falou assim, isso aqui é uma escola de educação, vai ser a maior fera do mercado financeiro. Ele falou isso. Ele falou isso? Falou pela pesquisa de mercado. Então a gente sempre buscava esse próximo passo, sabe? Essa identificação. E eu acho que interessante, assim, extrair desse seu viés é que você conseguiu construir dentro dessa sua operação, que você teve essa experiência lá. Como que hoje, principalmente para o nosso público mais jovem ou público também do pessoal que quer dar um próximo passo, quais são as características de vida que ele precisa desenvolver para a carreira dele, às vezes, avançar? Às vezes ele está saindo na faculdade e ele não tem uma definição exata do que ele quer fazer, ou às vezes ele já fez a faculdade e ele está num trabalho que ele não se identifica. Como ter uma tomada de decisão para dar o próximo passo? Assim, quais são hoje as características que você tem na sua tomada de decisão para dar um próximo passo? Uma coisa Pergunta é difícil. É difícil, mas assim, eu vou tentar responder de uma forma relativamente fácil. Eu acho assim, você está aqui hoje, mas você sempre tem que estar pensando lá na frente. Então, por exemplo, para esse caso específico, que ele fez a faculdade, entrou num trabalho e não está se identificando, o que ele gostaria de fazer daqui a 2 anos? Onde é que ele gostaria de estar daqui a 2 anos? Ele não vai conseguir isso agora, mas onde é que ele gostaria de estar? Onde é que ele se vê em 5 anos? Onde é que ele se vê em 10 anos? Em 10 anos eu me vejo sendo responsável de uma área, de um outro setor. Ou, sei lá, ele trabalha na área financeira, ele fala, não, eu me vejo fazendo propaganda em marketing, sendo diretor de marketing de uma empresa. Poxa, então, X. Vamos lá. Então, vamos começar. Então, a gente traz de trás para frente. Vamos lá, então, qual é o primeiro passo? Quais são os cursos que tem hoje? Como é que você vai se especializar? Como é que você vai começar a ter contato com essa outra área? Ou essa outra empresa, ele não está contente num determinado setor, quer ir para outro? Muito bem, como é que funciona lá? Quem são as pessoas que trabalham lá? Chama a pessoa para almoçar. É importante ter Diz que você tem né? interesse. Uma coisa que eu sempre fiz e na minha cabeça é uma coisa importante, é você exercitar o seu currículo. Acho que isso é uma dica importante. Exercitar seu currículo? Como que é exercitar seu currículo? Exercitar o seu currículo é assim, você dizer que você tem interesse. Eu tenho interesse nisso, estou aberta para ouvir isso, eu fiz isso, conheço isso. Acho que as pessoas têm que saber quais são as suas habilidades. Serem abertas. O que você gostaria? Às vezes você, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa aqui do mercado financeiro, mas posso fazer trabalhar numa outra área, Sim. né? Então, eu acho que exercitar seu currículo. Eu nunca tinha ouvido isso, de exercitar seu currículo. Legal isso. É um baita insight isso. Eu acho que é muito importante. Ainda mais pro mundo corporativo, né? Total. Você começa, você não tá gostando, você fala, bom, tudo bem, então eu não gostei desse banco porque funciona assim, eu não gostei dessa área. Qual é a área que eu quero conhecer? Traçar um planejamento, né? Uma estratégia. Aonde você quer? Quem é a pessoa? Vou lá, chamo para conversar. Gente, assim, de coração aberto, eu acho que você ser franco, você ser honesto, ser correto, eu acho que isso faz uma diferença. A pessoa sente seu coração, sabe? Eu vejo até aqui dentro da Blue, né? As pessoas avaliam muito mais o caráter do que o técnico. Porque o técnico,
você desenvolve. Você faz uma especialização, você desenvolve. Você é um profissional, você é bom, você desenvolve. Mas o caráter é algo mais específico, né? É algo muito mais sensitivo. E você vai fazendo essa relação de amizades que eu aprendi lá fazendo aquele serviço de pegar cota, pegar os dados. Foi uma coisa que, você veja, sempre me ajudou. Rodando ali o escritório para fazer a abertura e fechamento. E pessoal, e abrindo aqui um insight, uma pílula. A Rê, ela conhece todo mundo. Ela tem o maior networking que eu... Toda vez eu converso eu converso com ela, fala, eu conheço tal pessoa, tal presidente de tal banco, não sei o que. É incrível o networking da Rê. E o tanto que é importante, né, desenvolver esse networking. Não, isso ajuda muito, principalmente agora, né, no nosso negócio. Eu fui convidada para participar de uma empresa de agente autônomo que tinha 1 mês de vida, né? Isso em 2019? Isso em julho de 2018. 2018. Né? O Bruno me... Então, peraí, só para fechar essa transição. Aí no Boston, eu fui pro Itaú BBA há muito tempo. Tá. E saí de lá, fui trabalhar no Société Générale, um banco francês, trabalhei 3 anos lá. Também área de qual área? Você desenvolveu uma área ou... Mesa de operações, fazendo derivativos. Derivativos também? Para todas essas empresas europeias que trabalham com o Société Générale lá fora, que é um banco muito grande lá fora, né? É bem famoso na Europa. Muito, é o 2º maior banco, né, assim, da região. Então ele opera com todas essas empresas europeias grandes que tem subsidiárias aqui. Muitas, a gente nem imagina quantas, em todos os setores. De transporte, de alimentação, construção, propaganda, tudo. Esportes e aí vai. E aí eu fazia a operação, estava aqui no Brasil, fazia a operação dessas empresas, dessas subsidiárias, né? E fiquei 3 anos. 3 anos lá. Saí de lá, fiz um ano sabático. Um ano sabático? Eu tinha uma lista. Eu tinha uma lista de tudo que eu queria fazer, sabe? Eu fui tocar violão. Foi ficar de boa. Fui jogar tênis. Eu tinha um sonho de jogar tênis. Eu não tinha tempo pra nada, porque 8 horas da manhã eu já tava no banco, né? E é muito corrida nessa vida do mercado financeiro. Tirou um ano sabático. Toquei violão, fui viajar. Minha irmã mora nos Estados Unidos, então minha irmã também trabalhava no mercado financeiro, só que lá nos Estados Unidos, exatamente. Também seguiu a mesma trajetória minha, mas lá nos Estados Unidos. E então eu fui visitá-la, fiz muitas viagens, curti muito a família, aproveitei para tirar um tempo, passou um ano, começou a me dar um tédio. Eu falei, gente, não é isso. Eu quero voltar. Não é isso, não é essa vida que dá para mim. E aí eu falei, vou montar um escritório de agente autônomo. Você pensou nisso? Já tinha tirado o título, já tinha conversado com a XP. Você já tinha conversado com a XP já? Já tinha conversado com uma outra amiga que tinha trabalhado comigo no Boston, que somos amigas até hoje, né? E a gente já tinha feito 2, 3 reuniões quando o Bruno me ligou para eu ser cliente do escritório dele. A empresa tinha 1 mês, né? A Maestro tinha 1 mês. E aí a gente na conversa, eu falei, não, mas peraí, você tá querendo que eu seja cliente de você? Mas na verdade eu estou montando um escritório. Ele, não, vamos conversar. Você já tinha conhecido o Bruno? Sim, o Bruno, ele trabalhava no Safra, né? Então eu tinha contato com ele de lá. Ele era que é responsável lá por uns clientes no private, então eu tinha esse contato com ele. E eu achava ele um cara muito bom de mercado. Então, toda vez que ele queria conversar ou bater papo de cenário, eu sempre prontamente escutava. E aí, a gente casou, acho que o coração bateu e a gente foi para uma segunda conversa, terceira, namoramos. Depois de 1 mês, a gente já estava casado, né? Escolhemos um lugar físico para a empresa, né? A gente foi para uma sala, era nós 3, eu, o Bruno e o Michael. Você foi a terceira? Na verdade, os 2 montaram a empresa no papel, e aí cheguei, eu falei, gente... Então realmente foi no nascimento. Total. Do business. Né? Gente, não tinha local, espaço físico. Fomos lá, alugamos um espaço... Aí eu e o Michael na área de marketing, logo, cartão e visita e faz isso. As pequenas coisinhas, né, da operação ali. Começamos... Que aí você começou a ter uma visão, acho que mais no mundo corporativo, mais de empreendedora, né? Totalmente. Eu não sabia, negócio. E eu não sabia se ia dar certo, porque eu olhei e falei assim, poxa, mas eu nunca fui responsável por uma conta diretamente com o cliente. Eu era responsável por um produto, né? Por alguns produtos da operação do relacionamento com o cliente.
Então, foi muito bacana, eles me ajudaram muito. Então, a gente fez várias visitas. Eu já tinha muito know-how de cliente, por conta de relacionamento. Então, foi muito bom. Primeiro ano foi difícil, porque é uma profissão difícil, né? Ser agente autônomo não é fácil. Você tem que realmente se dedicar, mostrar credibilidade. E aí, eu acho que entra uma coisa muito importante. A imagem que você tem, né, com as pessoas é muito importante, porque a pessoa, para abrir conta com você, ela tem que ter confiança que você vai fazer a melhor recomendação, que o dinheiro dela está guardado no lugar certo. Uma profissão de relacionamento, né? E você tem que ser uma pessoa muito correta, de reputação. E aí a gente foi desenvolvendo outras áreas da empresa, chegaram novas pessoas, chegou o Ramiro, que vocês fizeram a entrevista ontem. Legal. O Ramiro falou que foi o quinto. Eu acho que foi o quinto. A entrar. E aí a gente já numa sala maior. Aí legal, você foi vendo todo esse crescimento, né? Tudo. Quase um filho, né? Nascer assim. Você vê o crescimento do negócio, né? Ele vai evoluindo, vai... A gente falava isso, a gente falava assim, a gente acabou de nascer, agora a gente é um bebê de fralda, agora estamos caminhando, agora já é adolescente. E foi um pouco disso, a gente foi crescendo. E como que foi essa sua visão, assim, igual eu falei, eu acho que você teve uma transformação nesse período, assim, quem vê de fora, mais de empreendedora. Qual que é a visão e os conhecimentos que você extraiu até o crescimento da Maestro, assim, de chegar... Quantas pessoas chegou já o time na Ana? A gente chegou a 60 e poucas pessoas na Maestro. 65 pessoas na Maestro. Saindo de 3 pessoas para 60 e poucos. 60 em 4 anos. E como que foi esse crescimento? Assim, quais pontos você acha que foram cruciais para o crescimento do negócio? E que você teve um feeling e falou, caramba, isso aqui, essa atitude, ela fez o meu negócio escalar, ela fez isso ser diferente. Acho que foi muito suor, muita transpiração. A gente trabalhava de manhã sem horário. Meus filhos falavam que eu tinha virado a maestra. A maestra. Eu só ficava maestrando. Eu trabalhava muito. Trabalho. Workaholic, total. Muito. E foi mostrando para as pessoas que eu nunca pedi para ninguém abrir conta comigo. Eu mostrava a proposta de trabalho, né? Sempre da forma mais correta, mais honesta. E as pessoas compravam a ideia, né? Então foi tinha assim. Tinha credibilidade da sua parte? A credibilidade, o conhecimento. Eu já tinha muitos anos de mercado, né? Uma pessoa já de mais idade, né? Então isso tudo fez uma diferença. Então o que me ajudou a montar uma carteira diferenciada, né? Eu tenho poucos clientes, tenho uma carteira grande e fez assim, sempre contribuí em diversas áreas. Eu falei há pouco que eu cuidava da mesa de câmbio no escritório, que na verdade eu fiz as parcerias de câmbio com outras instituições para tentar alavancar esse produto. Eu era responsável pela parte de eventos, então eu fiz muitas lives, fiz muitas entrevistas. Então eu, por exemplo, agora, então estamos no momento pós-eleições. Então, a gente sabe que os clientes estão preocupados com o cenário. O que a gente vai falar? Investir internacional. Vamos investir internacional, exatamente. A gente está vendo um fluxo muito grande de saída de recursos. Então, como é que a gente faz? Vamos tocar nesse ponto? Vamos falar desse assunto para os clientes conhecerem? Então, cheguei a fazer 70 eventos no ano. 70 eventos. Eu tinha um calendário já programado. Antes de virar o ano, eu já tinha um budget... Definido. Eu já tinha tópicos, mas eles poderiam mudar, porque lógico, eu colocava coisa até o final, nós estávamos em outubro do ano, eu colocava até novembro do ano seguinte. Mas era possível de mudar conforme o momento. Mas eu já fiz um budget, quanto que eu queria, quais eram os tipos de eventos. E eu tinha vários tipos de eventos, né? Então eu tinha lives, que os custos eram 0. Eu tinha café da manhã, almoço, experiência, levava cliente para experiência. Tinha presentes, brindes no final de ano. E isso é muito... É um diferencial, né, que precisa ter. Porque, igual a gente estava falando aqui, essa parte de agente autônomo, ela é uma parte de relacionamentos. Então, precisa ter essa conexão, né, em evento. Pessoal, esses dias a Rê, ela fez um café da manhã ali pros clientes dela. Porque quem não sabe, o estúdio do Birdcast fica aqui no escritório da Blue. E aí tem a sala 1 e a sala private ali. Eu tava saindo e a mesa tava montada.
você manda muito bem na decoração de mesa também dos eventos. Muito importante ter esse feeling, né, com os clientes, ter esse contato próximo. Além dos números, eu acho que é importante desenvolver quase um senso de amizade, né, com seus clientes. Eu acho que é um kit, né? Acho que é a experiência. A partir do momento que você traz o cliente para sua empresa, acho que você tem que mostrar a sua empresa, oferecer o melhor serviço que você pode. Sim. Né? E eu sempre me coloquei no lugar do cliente. O que eu gostaria, né? Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. O que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de ter desse escritório. Então, agora que a Maestro faz parte da Blue... Me conta, antes dessa transição, foi em 2022 que começou a conversa? Sim. Em janeiro. O Bruno já tinha trocado umas conversas no passado, mas a gente sempre com aquele pensamento, ainda temos oportunidades, vamos crescer, né? E esse mercado mudou muito rapidamente. Ele me ligou e falou, vamos tomar um sorvete? Porque a primeira conversa nossa foi no bate de latte. Então a gente foi... Que legal. Ele falou, as nossas grandes decisões foram tomadas tomando sorvete. Tomando sorvete. Que é um lugar assim, né? Descontraído, leve. A gente pode ir com privacidade também, né? Então ele falou, vamos tomar um sorvete. Eu falei, vamos. E aí ele falou, olha, o que você acha dessa conversa? O que você acha da Blue? Existe essa possibilidade? E a coisa que mais me preocupava era assim, honestidade, ser correto. E sendo isso, falei, vamos unir nossas forças. Uma empresa que está ali entre as 5 maiores da XP, atrelada à plataforma da XP, um grande diferencial. E uma preocupação também era qual era a cultura da empresa, né? Porque a gente define muito na operação, né? Qual que é a cultura do seu time? E a gente criou uma cultura ali, todo mundo se ajudava, todo mundo era parceiro, a gente sempre ofereceu o que a gente acha que é o melhor para o cliente, né? Então a gente não queria perder essa essência, porque foi aí que a gente cresceu, era o nosso diferencial, sabe? Na confiança. Essa conexão muito forte com o cliente. E aí as conversas foram evoluindo, a gente conheceu toda a infraestrutura, que é uma coisa muito importante nesse negócio, né? A gente conheceu a infraestrutura, viu a qualidade das pessoas, viu o pensamento. E a Blue nasceu no interior, né? Em Ribeirão e Franca, né? Interiorzão. E interior, eu sou do interior também, e interior não nega. Você fez uma coisa errada, você fica marcado pro resto da vida. Todo mundo vai saber. Então, assim... Aqui em São Paulo ainda dá para esconder um pouco, né? Agora mas... Franca, Ribeirão, não. Falei, não, vamos entender. Aí eu, na verdade, conheci umas pessoas, né? Tirei umas referências, assim, fui perguntando. Só ouvi elogios. Pessoas super corretas, comprometidas, honestas, trabalhadoras. Eu falei, putz. É isso. Falei, Bruno, você já tem o meu ok, assinado embaixo, manda bala. E aí a gente foi para a segunda fase, levar os outros sócios que também se encantaram e gostaram, outros sócios. E aí a conversa evoluiu e agora esse segundo semestre a gente se uniu, fez o casamento, se uniu fisicamente, tentando o máximo contribuir, né, com novas ideias, com novos projetos, desenvolvimento. E igual você falou, unindo as culturas, né? Acho que isso é muito legal no mundo corporativo, que a gente vai aprendendo muito com o time que a gente chega e trabalha, né? Então a gente vai tendo novas visões. Para quem não sabe, eu trabalho junto com a Rê aqui na parte eu sou especialista internacional, a Rê tem os clientes dela. Então, na hora que a gente vai fazer algum trabalho pro internacional, eu entro junto ali. E foi muito legal, porque foi muito rápido, tipo assim, essa conexão nossa e já o contato, trocamos ideia já. Acho que é um aprendizado nas duas pontas, né? Acho que isso é legal. E para a gente também foi muito importante para os nossos clientes, porque a Blue, por ser uma empresa entre as 5 maiores, né, ali da XP, não sei se é a segunda ou terceira, não sei, mas sempre ali no topo. Sim. Ela sempre preocupada em fazer parcerias importantes, desenvolver novos produtos. Então, ela estava à frente. Projetos. Né? Novos projetos. Inclusive, o oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa que se preocupa com o seu legado, patrocinadora oficial do Birdcast. É isso aí. Então, foi muito interessante para a gente, porque teve novos produtos, uma oferta de serviço, de conhecimento para o nosso cliente maior do que o que a gente tinha. Então, é um ganho para os nossos clientes. Legal. Então, você vê, esse café da manhã que você mesmo comentou, achei maravilhoso.
Quem é a pessoa que não quer, um dia depois das eleições, Ter uma né? ideia com um economista. Sentar e ouvir do economista o que está acontecendo no mundo todo e como é que vai refletir aqui. E chega muito mais tranquilo, né? Porque no mercado a gente sabe, o maior desespero, tudo vai, cai, sobe, desce. E é muito melhor quando a gente tem esse contato próximo, você chega para os seus clientes e fala, não, vamos conversar com o economista-chefe. Vai lá. Isso é legal. Então tem uma estrutura muito boa, pessoas muito qualificadas, estamos todos muito contentes aqui. Então, assim, a gente tem tudo para ser o primeiro, estamos lá. Isso né? aí tá no foco. É uma super empresa. E é isso, é Legal. transpiração todo dia, Incrível trabalho, acreditar, essa trajetória sua, assim. Agora a gente conseguiu entender essa visão geral sua, desde saindo lá de economia, em dúvida se ia fazer educação física, se ia pro direito, entrou nesse mundo do mercado financeiro e construiu toda essa trajetória bonita de enxergar e ver que construiu. E agora já avançando mais pro final da nossa conversa aqui e deixando algumas perguntas mais pontuais. Hoje, pra você, o que uma pessoa precisa pra construir uma carreira de sucesso? Tentar colocar assim 3 pilares, vai. Legal. Primeiro, muita transpiração, pensa fora da caixa. Hoje você tem uma série de informações, muito mais do que tinha na minha época, que na minha época ainda li em livro, né? Agora na biblioteca você tem... pegar ali. Gente, vai atrás de informação. Como é que o mundo vai estar? Qual é o próximo passo na sua área? O que Sempre tá se atualizando. Né? Sempre. Segunda coisa, conexão. Network. Como que cria networking? Pegando um gancho aqui. Porque eu recebo muitas caixinhas de perguntas lá do meu Instagram, quando eu coloco pergunta aberta assim, e o pessoal fala, João, como construir networking no digital? Mas assim, eu acho que networking não só no digital, mas em tudo. Como construir networking? Como ser uma pessoa de ter contatos? Como que faz isso? Então, como eu sou economista, então eu acho assim, o que me conecta com as pessoas? Qual é o assunto mais fácil para eu conversar com as pessoas sobre economia? Né? Então, você acha uma conexão, um ponto de conexão. Ponto de conexão. Todo mundo quer falar de economia. Quem sabe, quem não sabe, todo mundo tem um palpite. Então, a economia para mim é a conexão. Isso de se comentar. Só que eu estudo, eu leio todo dia relatório. Todo dia eu acompanho o mercado financeiro. Todo dia. Eu acompanho a abertura, quais são as principais notícias. Então, assim, lembra que eu falei que é estar preparado? Sim. Né? Que é o primeiro pilar, você está preparado? Está preparado. Se alguém quiser fazer conexão comigo, falando de futebol, gente, quanto foi o jogo, eu não consigo fazer essa conexão. Porque não é um assunto não que tá eu conheço, no seu entendeu? Não é seu ponto de autoridade. Então, assim, você quer fazer a conexão com o meu filho entende tudo de futebol. Esporte. Ele adora esporte. Então, você começou a conversar, ele puxa. Não, que time você torce? Mas como é que você faz? Não, mas e esse jogador? Então, ele começa a conversa por aí. Legal. E eu começo a conversa por economia. Né? Então... Cenário, mundo, informações. Então, é o que puxa. Achar um ponto de conexão no que você tem autoridade. Exatamente. Entendi. E você vai começar a desenvolver. Se a pessoa não conhece sobre o assunto, você conta um pouco, conta coisas interessantes. A pessoa vai achar você interessante, vai dar oportunidade para te ouvir. E eu acho que isso que você comentou é extremamente essencial. Você também ser interessante para outra pessoa, porque é uma via de mão dupla, né? Não adianta só você querer ter boas conexões se você também não é interessante para outras pessoas, né? Então você precisa ser interessante no que você faz. Eu já tive a oportunidade que eu fui em reunião com presidentes de companhias grandes e eu falei, poxa, como eu, uma garota, né, que trabalha no mercado financeiro, vou sentar na frente de um presidente, o que eu vou conversar com ele? Ele só tem economia. Então eu me preparava muito mais. Era o único assunto que eu conseguia conversar com ele. E o assunto, em vez de ser meia hora, ia para horas. Porque eu dava a minha opinião, eu colocava pontos diferentes, ele também colocava o ponto dele. Então a conversa fluía. E é importante também ser uma pessoa, ainda mais nessa parte comercial, né? E para desenvolver network, mais extrovertiva também, né? Não pode ser tão introvertido. Não, você tem que ir também trilhando, né? Você fala, olha, você entende a posição da pessoa. Claro. Muitas vezes ela tem um ponto de vista diferente do seu, né? Tem que ser sensitivo nesse viés, né? Então, eu acho que é isso, você está preparado, você tentar se conectar com a pessoa por um assunto que você realmente conhece, é um assunto que você domina, né? Porque senão você fica vazio, não tem conteúdo. E acho que a terceira coisa é você manter esse relacionamento, né? Então, almoçar,
trocar mensagens. Hoje é mais fácil, né? Fazer um convite para um outro evento. Então, você manter isso... Faz essa manutenção, né, diária. Legal. Então, voltando, a gente agora descobriu do networking. Agora, voltando aqui, a primeira pergunta, que era de ser uma pessoa com construir uma carreira bem sucedida. Você tinha comentado de ter boas conexões. O primeiro que você tinha comentado... Você está preparado, né? Estudar muito sobre o tema, né? Você está no próximo passo, né? E a terceira? O que seria a terceira? E a terceira, eu acho que é você manter isso, sabe? Alimentar, né? Alimentar, porque... E hoje é muito mais fácil, porque hoje eu posto, por exemplo, no Instagram, que eu tô aqui com você, as pessoas já vão estar sabendo, eu não vou precisar sair e contar, olha, eu fiz um vídeo, entendeu? Então, assim, usem essa ferramenta a seu favor, né? É o que a gente fala de... Que aí já tá mais no que eu faço, né? É um branding pessoal. Você tratar o seu nome como uma marca. É o movimento que eu vejo muito no mercado nos últimos 5 anos, que o digital tem intensificado. E que as empresas cada vez mais têm olhado isso, né? Qual que é o nome que você deixa em cima de uma marca? Então foi assim, basicamente o que eu fiz com o meu, assim, eu tratei o meu nome como uma marca para investimentos para jovens, né? E eu acho que você consegue, você tratando isso, como por exemplo as pessoas hoje do seu networking, vai ser a primeira pessoa que elas vão pensar de economia e investimentos, com certeza vão pensar de você. Então eu acho que se a gente fosse colocar um bônus também, eu acho que é se tratar também o seu nome como uma marca, você se posicionar de uma forma, a sua PF ser uma PJ. Se fosse assim. Exato. E entrando também agora em outro contexto, no quesito de especializações. A gente tem muito essa questão de falar, fazer ou não fazer faculdade, fazer o ensino tradicional. A gente tem uma polêmica, né? Um assunto polêmico em cima disso. Qual que é a sua visão sobre isso, assim? O que você enxerga? É assim, hoje eu vejo que tem pessoas que têm certas habilidades que não fizeram faculdade e são expoentes naquela... Principalmente nessa mídia, nessa área digital, né? A pessoa tem determinados atributos muito exacerbados, diferenciados, que na verdade torna ela diferente. Mas eu sou de uma linha tradicional, eu acho que eu estudei no colégio francês, eu fiz faculdade de economia, eu fiz mestrado, eu estudei numa faculdade lá fora, por um tempo, economia lá próximo de Chicago. Então assim... E eu ainda me preocupo, eu tenho na minha cabeça que eu quero ter mais algumas certificações, né? Então, eu na verdade só não fiz porque estava online, mas eu quero fazer o curso de conselheira, né? De conselheira? Quero fazer, né? Já avaliei, já passei pro meu currículo, já tá tudo ok. Eu quero fazer um curso para conselho de administração de empresas, né? Eu acho que eu quero já tô nessa fase, acho que posso estar preparada para enfrentar esse desafio. Eu acho que é sempre isso, sabe? Sempre é válido você estar se atualizando, né? Poxa, se eu quero participar de um conselho de administração daqui 3 anos, o que eu vou fazer agora? Vou me preparar, vou fazer um curso de 1 ano, vou entender como funciona, vou estudar. Eu acho que é sempre isso. Sempre ter esse viés eu acho que você não está 100% pronto. Você sempre tem o que evoluir, o que melhorar. A vida é feita de desafios. Se você não tiver nenhum desafio, que graça tem viver? Né? Caramba, então você tem assim, assim, e não tem idade para isso, né? Sim. Você fala assim, eu sou novo, vou para faculdade, depois da faculdade eu namora, casa, e você tem uma fase que é os desafios mais comuns. Sim. Aí você tá num momento da vida que você fala, e agora, qual é o próximo? Gente, o próximo é estudar, o próximo é fazer um curso fora, o próximo é fazer uma outra profissão, é desenvolver uma outra habilidade. Né? Vai sempre. Pois eu conheci uma pessoa essa semana que ela tem 65 anos, ela sempre trabalhou como assessora do governo. Ela saiu e ela está fazendo faculdade de moda com 65 anos. Então assim, e aquilo brilhou meu olho, eu olhei e falei, gente, incrível, né? É isso que eu quero, eu não quero parar nunca. Eu acho que esse é um grande diferencial das pessoas. E eu acho que é meio que um ponto comum de todas as histórias que eu trago aqui no Birdcast e todas as pessoas bem-sucedidas, se a gente for analisar. Essa vontade de sempre querer ser melhor, sempre você querer estar evoluindo, né? Eu acho que, realmente, qual que é a graça de você chegar e falar, não, tá bom aqui. É aqui que acabou minha especialização, aqui que acabou meu grau de evolução.
Sempre tem o que melhorar, né? Você sempre tem um desafio, uma coisa nova para você pensar. E eu acho que é interessante assim, você sempre tá pensando lá na frente. Quando que eu imaginei que eu ia tirar um ano sabático, que depois de 5 anos eu ia ser sócia da Blue 3? Olha aí. Jamais pensei isso. O mundo é muito... Então assim, mas eu plantei a sementinha, eu fui atrás, eu fiz o curso, eu estudei. Se preparou. Eu me preparei. Fui lá no escritório, me dediquei, sempre correto, honesta, trabalhando. Que muitas vezes as pessoas falam, que tal pessoa teve sorte, tal pessoa... Eu acho que sorte pode sim existir, mas é a gente se posicionar pra a sorte encontrar a gente. Você tem que estar preparado, né? A sorte não vai encontrar você dormindo até às 11. A sorte vai estar você trabalhando. Exato. Que legal. E Rê, já pra finalizar aqui o nosso gravação, que eu tô adorando, tá sendo uma aula pra mim, um aprendizado aqui, com certeza pra quem tá acompanhando a gente, tanto aqui pelo YouTube, quanto tá escutando a gente no Spotify, tá tirando várias lições e aprendizados da nossa conversa. Pra você, pergunta final, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? É ser uma pessoa feliz. Pessoa feliz. Realizada, né? Então, assim, eu trabalho no que eu gosto, eu me dedico à minha família, eu me dedico demais ao meu trabalho, eu me dedico aos meus clientes. Eu acho que é isso, né? Entendi. Ser uma pessoa... feliz com o que você faz. Ser feliz, lógico, eu já tive muitos momentos de dificuldade, como todo mundo tem, né? A vida não é fácil para ninguém, mas eu acho que você sempre tem que tirar da dificuldade uma oportunidade, um aprendizado, e seguir adiante, levantar. Eu acho que a gente tem que ser forte. Os jovens, principalmente, hoje, né? A gente vê depois dessa fase de pandemia, foi uma fase muito difícil. Então, assim, não desanima diante de uma dificuldade. Não é a primeira, não é a segunda, vai ter surgir muitas dificuldades na sua vida ainda. Seja forte. Dorme chateado aquele dia, no dia seguinte você levanta zerado, vai pra academia, tira todo o seu estresse, renova a sua energia, recarrega a bateria, começa do zero, acredita, você tem que acreditar. Tem que acreditar. Você tem que acreditar. Eu acho que também é possível. Hoje há uma pessoa que tem 17 anos, está entrando na faculdade, é possível, você consegue. O que está saindo da faculdade... dá para fazer acontecer. O mercado está difícil, você consegue, não desista. Tenta, não deu aqui, não deu ali, continua, sabe? Vai atrás. Faz acontecer. Eu acho que pegando até no que você falou, né? Às vezes as pessoas, e principalmente os jovens, às vezes eles se limitam muito de achar, mas isso acho que é só lá na frente, só no futuro. Cara, não se prenda a isso. Você pode fazer antes das coisas acontecerem. A disrupção depende só de você, no que você quer fazer acontecer, né? Rê, muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Eu sei que seu tempo é extremamente concorrido. Foi um prazer estar com você aqui nesse nosso bate-papo. Para quem quer te acompanhar nas redes sociais, seu Instagram vai estar aberto para o público. Com a sua ajuda. Vai estar aparecendo para você que está acompanhando a gente no YouTube, vai aparecer aqui na tela aqui. Para quem está no Spotify, vai aparecer na descrição do nosso vídeo aqui, no nosso episódio. Pra quem não me acompanha ainda no Instagram, você tá fazendo errado, tá? A gente tá aqui, já tá no 12º episódio. Se você não tá seguindo o Birdcast nem o meu, tá aparecendo também na descrição aqui, joãovic.patrocínio e bird.cast. E o Instagram do nosso patrocinador oficial, Blue 3 Investimentos, uma empresa que se preocupa com o seu legado, que se preocupa com o seu momento de vida, né? Entendendo aí o legado que você quer deixar pro seu futuro. Então invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. E para você que quer acompanhar outros episódios, vai estar aparecendo aqui na tela para você no YouTube, tá bom? Esse foi mais um episódio do Birdcast. Tamo junto, até a próxima.